no nível, né, da proximidade com o mundo das ideias. Então eram as pessoas com um nível mais elevado. As pessoas, né, que não se enquadravam nesse nível mais elevado não participavam, né? Então, por exemplo, mulheres, escravos, não tinham como participar da academia de Platão, pois elas teriam que passar por muitas vidas, né, com aquele conceito do mundo das sombras e mundo das ideias, passando por muitas vidas, elas iriam se elevando até chegar, né, a participar desse mundo filosófico, né, dentro da academia. O Aristóteles, né, construiu o seu liceu, e dentro do liceu também tinha a mesma perspectiva, né, em que Aristóteles considerava que as diferenças, né, de classes sociais eram naturais, e considerava que não era qualquer um também que frequentava os espaços do seu liceu. O Epicuro, ele comprou uma casa, né, retirada, digamos assim, seria a região metropolitana de Atenas, né? Ou seja, nas proximidades de Atenas, e lá ele construiu o espaço para suas discussões filosóficas. E esse espaço é o jardim, ou jardins, né, de Epicuro. Então a gente tem a Academia de Platão, o Liceu de Aristóteles e o Jardim de Epicuro. E esse espaço do jardim, Epicuro caracterizou como um espaço de que quem tem interesse em buscar o conhecimento pode participar. Ou seja, na filosofia epicurista, lá participavam homens, mulheres, adolescentes, idosos, escravos, não tinha um delimitador, né? Então, para o Epicuro, que foi inovador, né, nesse processo, a condição era de que quem quisesse participar tinha o direito de participar da filosofia, do debate, da discussão. Não tinha que ser um iniciado, e o Epicuro se caracterizou com a recuperação de conceitos de Demócrito. Demócrito foi o que estabeleceu, né, a compreensão sobre os átomos, que toda a vida é composta por átomos, e Epicuro se caracterizou por um filósofo materialista. Materialista é quem busca compreender o mundo a partir da matéria, da realidade. É quem busca comprovar o mundo do modo como ele é, pelos sentidos e pela percepção que a gente tem da realidade. E Epicuro não retomava qualquer conceito vinculado a um outro mundo. Então, Epicuro dizia, basicamente, né, se existe o mundo dos deuses, o mundo dos deuses não interfere na nossa vida. Se a gente está bem, não é por causa dos deuses. Se a gente está mal, não é por causa dos deuses. É por causa da nossa ação no mundo. Nós agimos no mundo e os deuses não interferem em cada um de nós, né? Então, o pensamento de Epicuro para a época, né, a sociedade grega, né, uma sociedade panteísta, dizer, né, que os deuses não existem, né, era muito forte, né? Então, Epicuro dizia, os deuses cuidam dos problemas deles e nós cuidamos dos nossos problemas. Assim como nós não interferimos num relacionamento afetivo de um grupo de formigas, né? Então, nós não temos como agir na vida amorosa das formigas, digamos assim. Os deuses não agem na nossa vida, não interferem na nossa vida. E a vida quem constrói somos nós. E nós somos um agrupamento de átomos que foram se compondo em diferentes modos, em diferentes circunstâncias, né? E com isso, né, todo o universo, todo o mundo é formado por átomos. E a matéria é que explica a realidade. Então, diferentemente do Platão, que dizia, para compreender um fenômeno, a gente tem que sair do mundo das sombras para ir para um mundo da realidade, que é o mundo das ideias, Epicuro dizia, a gente só conhece o mundo na experiência direta com o mundo. Os sentidos não nos enganam. Os sentidos explicam a realidade. O que pode nos enganar é a interpretação mal feita em relação aos sentidos. Uma interpretação mal feita, que não é fruto da reflexão, da análise, da compreensão, acaba fragilizando a compreensão do fenômeno. Então, o mundo existe dentro da compreensão que envolve os sentidos, né, e o que eles representam, e nessa relação com o mundo nós encontramos a verdade, né, como ela se caracteriza.
Alguns dados, né, sobre Epicuro. Né? Ele nasceu em 341 antes da Era Comum, na ilha grega de Samos, iniciou seus estudos em filosofia com Pânfilo. Pânfilo tinha conceitos, né, vinculados ao pensamento platônico, que iniciou, né, digamos, a base filosófica do Epicuro. Porém, Epicuro foi buscando outros pensadores, né, e em Demócrito ele encontrou, né, o ponto central da sua abordagem. Em 323, antes da Era Comum, transferiu-se para Atenas para cumprir serviço militar, que era uma condição obrigatória para todo homem grego, né, cumprir serviço para defender o país, né, com essa ideia. Encontrou-se, né, na época, né, com grandes filósofos, né, como Xenócrates e Teofrasto, na cidade de Mitilene e na cidade de Lampsaco. Ele entrou em choque em termos de debates e discussões com aristotélicos e platônicos. Em relação aos platônicos, era a condição de compreender essa vida dividida em dois mundos, né, o mundo das sombras e o mundo das ideias, o pensamento idealista, como ele se caracterizava. Em relação à condição aristotélica, era que Aristóteles, embora tenha feito a inversão do pensamento platônico, né, ao invés de ser um filósofo idealista, Aristóteles foi se constituindo num filósofo materialista. Porém, alguns princípios, Aristóteles tinha ainda amarrado a condição platônica pela sua formação. E a esses princípios, né, que geravam uma certa dubiedade, que Epicuro questionava. Né? E com isso, né, acabou tendo diferenças nas suas análises e, ao diferenciar-se, né, ele buscou uma nova elaboração do seu entendimento sobre o mundo. Né? Em Lampsaco, ele teve discípulos, né, que o seguiram, né, de uma forma bastante intensa, né, ao longo da sua vida e na sua formação da filosofia. Né? Hermarco, Colotes, Metrodoro, Pítocles e Heródoto. Heródoto, né, vai gerar também influências na filosofia romana. Então, a partir da filosofia grega, né, que vai se encaminhar para a filosofia romana. Em 306, ele volta para Atenas, né, e lá funda o Jardim de Epicuro. Né? Então, ele compra uma casa, essa casa que seria a região metropolitana de Atenas, e lá ele funda, né, o seu espaço de filosofia, discussão e assim por diante. Em 270, ele morreu em torno de 72 anos de idade e foi sucedido, né, por Hermarco, né, que foi o seu discípulo, né, que mais encaminhava suas análises e leituras de mundo. Vale salientar, né, que Epicuro escreveu em torno de 300 obras. Porém, dessas 300, né, sobraram muita pouca coisa. Né? Algumas cartas e alguns aforismas. Ou seja, de toda a produção de Epicuro, pouca coisa restou. Né? E a gente pergunta, né, se restou tão pouca coisa, né, como que a gente está falando de Epicuro aqui nesse momento? Né? É que, além, né, desses aforismas e cartas, também, né, muitos outros filósofos falavam de Epicuro, debatiam os conceitos de Epicuro, e através desses outros pensadores que foi se conhecendo também as características da obra de Epicuro, tanto nos autores que concordavam com Epicuro, quanto os que discordavam de Epicuro. Com essa base, né, foi se fazendo todo um caminho de análise de como Epicuro se tornou, né, efetivamente um importante filósofo na Grécia Antiga. Um elemento importante também é que Epicuro, nessa construção, né, ele vai se demarcando como essencialmente materialista. Né? Então, o materialismo de Epicuro, né, é muito mais intenso do que o materialismo de Aristóteles. E com isso, né, Epicuro dá pouco espaço, né, para situações e compreensões que envolvam, a gente poderia dizer assim, um contexto de idealismo. Né? Então ele não tem, né, essa marca de construção idealista, né, de que existem explicações fora do indivíduo ou num local escondido ao indivíduo. Não, as explicações estão nesse mundo, na relação que a gente tem com os sentidos. Né? O Epicuro, né, à medida que ele vai se organizando na sua escola, né, nos jardins, né, ele passa a trazer, né, diferentes pessoas para que debatessem, discutissem, conhecessem, né, os pontos filosóficos e o modo de entender a vida.
como eu disse para vocês, né, ele já inovou, né, à medida que ele aceitava qualquer pessoa presente nos debates e nas discussões. Não havia pré-conceitos anteriores. E ele inovou também, né, com uma característica de que era importante que as pessoas buscassem a felicidade. E essa busca de felicidade não era por uma felicidade exagerada, não era por um prazer intenso. A busca pelo prazer era o prazer comedido. Então aqui Epicuro é diferente, por exemplo, dos hedonistas. Os hedonistas falavam do prazer com intensidade, viver o prazer com intensidade a máxima possível. Epicuro dizia o contrário, que o segredo da vida é o prazer comedido. A gente tem os prazeres, mas os prazeres comedidos. E a felicidade se encontra no nosso dia a dia. À medida que a gente está se relacionando com o mundo, a gente busca evitar a dor, e evitando a dor, a gente vai se tornando feliz. Os 5 pontos importantes na compreensão dos conceitos de Epicuro. Né? O primeiro desses pontos, né, é que todo ser humano é inteligente, e todo ser humano tem condição de avançar em relação ao seu conhecimento para com o mundo. E à medida que o ser humano, né, vai estabelecendo vínculos com o mundo, ele vai ampliando sua demanda de conhecimento da realidade. Então, todo ser humano é inteligente. E todo ser humano pode avançar mais com a sua inteligência à medida que ele compreenda a realidade. Então, que ele, nesse mundo, entenda o que é o mundo. E não que busque entender o mundo por conceitos que não têm uma explicação possível, plausível, dentro da realidade. O segundo ponto, né, é que o ser humano vai se constituindo como humano dentro da sua relação com a felicidade. E o que é a felicidade? É a ausência de dor. Então, por exemplo, se nós aqui não estamos sentindo nenhuma dor no nosso corpo, e nem na nossa alma, na nossa psique, nenhuma dor mental, digamos assim, nós estamos felizes, nós somos felizes. Essa condição é a valoração do dia a dia, das pequenas coisas. Né? À medida que a gente valoriza as pequenas coisas, a gente vai se sentindo bem, a gente vai se sentindo acolhido e a gente vai se sentindo pertencente aos espaços em que nós estamos vivendo. O terceiro aspecto é que felicidade está relacionada a essa condição de que a gente mantenha o nosso corpo e a nossa psique, a nossa consciência, né, equilibrada, sem dores. Felicidade não é aquela situação de êxtase, né, que a gente está comemorando alguma coisa, uma conquista. Né? A felicidade é o dia a dia. Então, nesse dia a dia, a gente conversando, a gente compartilhando conhecimentos, a gente se entendendo, e não tendo dores, né, nós estamos felizes. Né? E esse caminho vai dando ao ser humano cada vez mais um avanço, né, um avanço significativo. Então, Epicuro fala que o prazer é fundamental na nossa vida, mas a gente não pode pensar como os hedonistas, não é viver pelo prazer, é viver com um prazer comedido em busca da paz e da felicidade, do equilíbrio. A mesma coisa, Epicuro fala sobre nós, né, como seres humanos, nós precisamos de nós mesmos, né? Ou seja, a gente precisa se entender. Não é um conceito correlacionado ao egoísmo, não quer dizer que eu sozinho me basto e não preciso de ninguém. Ao contrário, conhecer a si mesmo, encontrar a paz e a felicidade, depende da relação que a gente tenha com os outros. Porque um conceito importantíssimo, né, para o Epicuro é a amizade. Então a gente só conhecer o mundo, a gente só consegue conhecer a verdade, a gente só compreende o prazer na relação de amizade que a gente vem a ter com as outras pessoas. Então, eu preciso de mim mesmo para me conhecer na relação de amizade com os outros. E essa amizade é a amizade de um casal, é a amizade entre homens, é a amizade entre mulheres, é a amizade que vai se constituindo entre adultos e crianças, entre adultos e idosos, é a condição, né, da gente construir vínculos sólidos.
E esses vínculos é que vão dando garantia para a nossa condição de existência feliz, existência equilibrada. Outro aspecto, se a gente fosse trazer o Epicuro para os dias atuais, o Epicuro seria contra o consumismo, porque muitas vezes, né, isso é uma prática hedonista. Eu preciso consumir para poder ter a condição de entender uma determinada coisa, uma determinada situação. Parei um pouco aqui que estava tossindo, saiu uma tosse aí na gravação. Aí. Enfim, a felicidade, né, Epicuro, ele caracteriza que na construção que a gente vem a ter da relação com o mundo, a gente não tem que buscar a riqueza, a nobreza, a posse das coisas, né, que seria uma característica bem hedonista, né, ou seja, o prazer de possuir as coisas. Né. Para o Epicuro é justamente o contrário, que a felicidade, a alegria, o bem-estar, o equilíbrio, a autonomia, a independência, a emancipação não depende das coisas que implicam em nobreza, em riqueza, em valoração. O que depende é do vínculo que a gente tenha de respeito para com os outros, né? E nós vamos vivendo com aquilo que a gente precisa para viver feliz, né? E não necessariamente que tenhamos que ter todo um processo de reconhecimento, né? Olha aqui meu certificado, quantos títulos eu tenho, quanto poder financeiro eu tenho. Não, não é isso. O exercício da felicidade é o exercício da humildade e do reconhecimento que a gente aprende com os outros, né? Epicuro não deu mesmo o valor e aprofundamento em relação à lógica e à física que Aristóteles, por exemplo. Talvez, né, esse processo de aprofundamento não surgiu justamente porque a maior parte das obras de Epicuro não foram encontradas, né? Mas os que se tem, né, as informações que se tem, né, são informações mais breves em termos de análises, pois o elemento central, né, ao pensar a lógica e a física para o Epicuro, é associada à condição da ética. E a ética é o respeito, né, viver com respeito, viver bem, viver dentro das necessidades que cada um de nós precisa. Não é viver com exagero, não é viver para mostrar-se para os outros que nós somos mais que os outros e assim por diante. É viver com qualidade e compartilhar com os outros essa qualidade. Esse papel, essa construção, né, que Epicuro vai dando em termos de construção de uma comunidade, ele também vai caracterizando essa comunidade, que essa comunidade é autônoma, é independente, e entre as pessoas que estão ali se constroem as regras, e cada um vai seguindo as regras ou vai questionando as regras, mas ninguém é obrigado a seguir uma determinação. Esse conceito, né, faz com que Epicuro se opusesse às noções de política, né, por exemplo, de Platão, né, que dizia que para ser chefe da política, né, líder na política, teria que ser um filósofo, por ter um domínio de conhecimento mais intenso. A própria dimensão de Aristóteles, né, que considerava a vida política, né, o homem é um ser político, da necessidade do ser humano estar dentro da sociedade seguindo as leis e as regras. O Epicuro, ele dizia, por isso que ele saiu de perto de Atenas, né? Ele dizia, ficar sobre o jugo de pessoas que criam leis sem que a gente entenda o porquê das leis, faz com que a gente se torne prisioneiro dessas leis, e não sujeitos livres. E como o Epicuro defendia a questão da liberdade, da autonomia, para que as pessoas fossem livres, elas poderiam criar as leis ali dentro da comunidade, e a partir dessas leis, elas estando ali em conjunto, elas podem questionar e podem modificar as leis e não ficar dependente de políticos, no mau sentido da palavra, né, que decidem independentemente dos indivíduos que compõem a sociedade. Uma frase de Epicuro, né? Ele dizia assim, quando dizemos que o prazer é a essência de uma boa vida, não queremos dizer o prazer do extravagante, ou que depende da satisfação física, mas por prazer queremos dizer o estado em que o corpo se libertou da dor
e a mente da ansiedade. Então, para ele, prazer é o equilíbrio. Prazer é o controle que a gente faz de situações que gerariam dependência. E a ansiedade seria uma dependência. Então, à medida que a gente precisa de alguma coisa para ficar equilibrado, é porque a gente está caracterizando não os relacionamentos entre indivíduos, mas os relacionamentos dentro de uma sociedade que vão criando algo que, para estabelecer equilíbrio, é extravagante. E o Epicuro dizia, não, a gente tem que buscar situações que nos deem equilíbrio, e esse equilíbrio é que deve ser valorizado. A lógica de Epicuro, né? Então, entrando nos caminhos ali desse pensamento. Então, Epicuro dizia que nós, para encontrarmos a verdade, a gente só encontra se a gente tiver um sentido que reflita a realidade. Então, quando a gente apresenta um objeto, e ao ver um objeto, né, a gente se depara com um objeto, a gente tem um estímulo direto do objeto para conosco. E se a gente tem um conhecimento anterior da nossa experiência com a vida, a gente associa o que objeto que é e sua diferença. A gente compreende um objeto em relação ao outro e seu funcionamento. E esse processo de sensação que nós temos do objeto para conosco, né, os sentidos agindo para conosco, nós vamos tendo consciência do que é o elemento real e verdadeiro. Então, a primeira experiência que nós temos com qualquer coisa no mundo é uma experiência da verdade. E a gente se depara com os objetos na sua condição. Como eu disse anteriormente, em acordo com Epicuro, a gente só não vai compreender a verdade se a gente sofrer por um processo de interpretação que não reconhece as qualidades que o objeto, a situação, o contexto nos indica como verdadeiro. E essa interpretação pode desvirtuar a verdade. E a verdade acaba se perdendo, entrando num conceito de falsidade ou falseamento da realidade. Para ele, Epicuro, toda sensação que nós temos, os nossos 5 sentidos, são verdadeiros. Então, toda sensação é objetiva, é direta. Então, a sensação não é algo que é intermediado por alguma coisa ou outra. É uma sensação direta que nós temos em relação ao mundo, e essa relação permite que a gente conheça a verdade. E a gente vai conhecendo a verdade à medida que vai compreendendo como que esse elemento de mundo vem a se caracterizar, né? Estudando a sua condição nessa realidade objetiva. E a sensação permite a compreensão de algo, e não uma situação de remeter, como faria Platão, para o mundo das ideias. Então, Platão vai dizer que é lá no mundo das ideias que a gente encontra a nossa alma, a nossa consciência, fora do nosso corpo, e lá, né, estará a verdade quando a gente conseguir atingir esse mundo das ideias. Para o Epicuro, né, nada mais equivocado no conceito de Platão. Epicuro vai dizer, eu compreendo o mundo no mundo, e esse é o mundo da experiência, o mundo do contato. E à medida que eu me debruço para me aprofundar no conhecimento sobre o mundo, é que eu entendo a lógica do próprio mundo, a característica do mundo e como ele se constitui, né? Epicuro, né, vai dizer, né, que todos os processos mentais, né, e ele diz, né, que nós temos processos mentais, a nossa consciência, a nossa psique, né, a nossa alma ou espírito é dentro do nosso corpo, e ali está localizada nossas ideias e o nosso modo de entender a realidade. E as experiências do mundo, ele correlacionava ao processo de memória. O que quer dizer? Quanto mais experiência eu vou tendo no mundo, essas experiências, né, que são sensações diretas com o mundo, vão se compondo em minha memória, dando base para que eu conheça novas coisas. Então, são as experiências, né, com um objeto que faz que eu conheça um outro objeto que tem características distintas, mas que eu entendo no seu uso como um uso comum. O funcionamento é diferente, né? Esse aqui eu tenho que abrir aqui para fazer o uso, esse outro tem que apertar aqui. As experiências da vida, e se eu me deparar com uma outra caneta que tem uma característica distinta, as experiências anteriores que vão compondo a minha memória sobre o mundo
vão dando base para que eu recupere nos meus processos mentais o que é aquela coisa nova. E se eu não tenho experiência nenhuma com um objeto, né, nunca vi um objeto, o contato é pela primeira vez, o contato é o contato da verdade, né? O objeto, ou a situação, ou conceito, contexto, a pessoa, né, vai me ofertar, né, a condição do que é o objeto no seu aspecto verdadeiro. E com isso, eu vou explorar para tentar conhecer o máximo possível o conceito, a pessoa, a ideia, para me aprofundar cada vez mais na compreensão do mundo. E essa compreensão, ela demanda ações, ela demanda envolvimento. Eu posso também aprender, né, sobre um objeto a partir do domínio que alguém tenha em termos de experiência sobre esse objeto. Então, alguém que já conhece. E esse alguém que já conhece vai dando potencial para que eu compreenda o fenômeno de um modo mais adequado e aprofundando, né, a sua verdade, né, o que o objeto traz em si. Né. Esse conceito de Epicuro também vai contra a própria ideia da construção do pensamento de Platão. Né. Platão, né, ele vai argumentar, né, que a ética se constrói lá no mundo das ideias quando a gente atinge aquele mundo. Para o Epicuro, a ética está no relacionamento entre pessoas. Né? Isso traz a virtude também. Né? Então, as pessoas que se respeitam, que se interrelacionam e que cooperam para o conjunto do grupo e para a autonomia do grupo, no processo de amizade, né, vai se constituindo a própria condição essencial, né, de se permitir ser sujeito dentro da realidade que vivemos. Né? E a ética de Epicuro, né, vai levar em conta, né, o que é ético. Não é necessariamente a gente separar relações, né, no sentido, né, o bem de um lado, o mal do outro, né, a dor de um lado, o prazer do outro. A lógica que o Epicuro vai utilizar na sua construção ética é que a gente saiba distinguir o que é prazer e o que é dor, o que é bem e o que é mal, pois esses elementos fazem parte da nossa formação, das nossas experiências. Então não é um ou outro, é um e outro. Porém, né, nós podemos aprender o que é algo doloroso, algo ruim, algo que causa tristeza. E à medida que a gente conhece as causas que levam a cada um de nós ficarmos tristes, a gente tem também a saída desse processo de tristeza. Então, se eu identifico um contexto que me faz ficar triste, me faz ficar ansioso, que me faz ficar inseguro, eu também sei, a partir do que me causa tudo isso, como resolver, que é evitar todas essas situações de ansiedade, angústia, medo e assim por diante. E à medida que eu não vou evitar para fugir dela, eu vou evitá-la porque eu entendi como ela acontece. Então, o que o Epicuro busca não é fugir do problema, é entender o problema para ter a solução para superá-lo. Então, quando um problema se depara na nossa vida, não é deixar de lado, vou esquecer esse problema para poder ir para frente. Não, eu vou entender o que causa esse problema para saber como eu vou evitá-lo. Então, se tem uma situação que me causa ansiedade e eu entendo a lógica da ansiedade, eu sei que se eu ficar naquele contexto constante, né, eu só vou produzir sofrimento. Então, em busca do prazer, em busca do equilíbrio, em busca da felicidade, eu tenho na experiência o caminho que me leva à felicidade. E o caminho que me leva à felicidade é não sentir dor, é não sentir tristeza, é estar bem. Como eu disse para vocês, né, esse caminho não tem nada a ver com o hedonismo, né? Porque Epicuro, né, ele vai buscar, né, que nós façamos uso da nossa racionalidade para entender os problemas e não que a gente se perca no prazer. Né? Pegando um exemplo, né, no hedonismo, o indivíduo sente um desejo sexual, digamos assim, por outra pessoa. E eles, naquele desejo intenso, né, não avaliam as consequências, né, como, por exemplo, de uma gravidez, de uma situação, né, de problemas nos relacionamentos familiares, né, porque um é casado e o outro também é casado. As pessoas não avaliam as consequências e, por não avaliar, vivem aquele prazer intenso que, porém, depois vai dar problemas, né?
vai causar tristezas, inseguranças, medos e assim por diante. O Epicuro diz, as pessoas podem ter um relacionamento afetivo com qualidade, sim, mas esse relacionamento as pessoas avaliam as consequências, né? A gente quer ter filhos ou não queremos ter filhos? A gente está em relacionamentos afetivos que podem causar dor em outros indivíduos. Por que a gente vai ficar juntos se a gente vai causar dor? Vai provocar dor nos outros e também em nós mesmos. Então, a consideração de Epicuro é a busca pela felicidade é estar em equilíbrio. E a gente avalia antes de tomar uma atitude que seja impulsiva, inadequada e que não traga a felicidade, nem para o próprio indivíduo, nem para os indivíduos que estão à sua volta. Ou seja, a gente para, pensa, analisa, entende o que é o mundo e como o mundo se constrói. Em relação ao prazer, né, o Epicuro vai destacar, né, prazer é tudo aquilo que não perturba a nossa consciência, né, a nossa psique, né. Prazer é tudo aquilo que não perturba o nosso corpo. Então, se a gente tem um corpo sem dores, uma mente sem dores, nós estamos na felicidade. E nós estamos no prazer, que é o prazer de estarmos vivos, de estarmos conversando, debatendo, conhecendo. Isso é a vida, né? Esse é o prazer da vida, né? Também, né, Epicuro não diz que para que a gente possa se entender, né, nós possamos, né, digamos, para entender o mundo, né, ou ficar dentro desse contexto, que a gente perca a nossa própria noção de realidade. Então a gente diz assim, o ser humano é impulsivo, o ser humano é ativo, o ser humano é intenso. O Epicuro diz assim, o ser humano é assim porque ele aprendeu a ser assim. E se o ser humano souber, né, usar com qualidade o conhecimento, a sabedoria, aquilo que ele experiencia e entende do mundo, o ser humano vai raciocinar com equilíbrio e não vai se perder, né, em situações de dissipação, que seria fugir do problema, ou de torpeza, que é se alienar do problema. Então não é nem fugir e nem se alienar. A característica das análises de Epicuro é nós temos que conhecer o que nos causa dor para podermos superá-la. E com isso, saber evitar que ela se replique, né? Que ela aconteça de novo, né? Ou seja, eu vou aprendendo com a experiência caminhos que vão me dando mais segurança e mais reconhecimento da realidade. Epicuro, ele destaca 3 tipos de prazeres, né? Ele diz assim, ó, nós temos os prazeres naturais e necessários, prazeres naturais e não necessários, e prazeres não naturais e não necessários. Esse item 3 seriam os hedonistas, né? Prazeres não naturais e não necessários. Epicuro é o número 1. Então, o número 1 é como que a filosofia de Epicuro entende o mundo e a relação com o mundo, né? Então, basicamente, né, quando a gente vai se alimentar, a gente não tem que se empanturrar. A gente se alimenta dentro da necessidade que nos sacia a fome. A gente, na relação afetiva, amorosa, a gente também não vai exagerar toda a situação para não causar dor, insatisfação, desequilíbrios, mas a gente vai ter uma relação de adequação, de equilíbrio, fazendo com que a condição dos indivíduos se sentirem bem seja efetiva. Até na sua vida, né, Epicuro evitava alimentar-se de animais, né, de carne. Ele era vegetariano, né, como a gente chamaria hoje, né, e todos que estavam ali com ele, né, seguiam essa linha, né, buscar elementos que saciem a nossa fome sem que a gente prejudique a natureza e a gente possa viver uma vida equilibrada. O segundo elemento, né, prazeres naturais e não necessários, um exemplo aqui, né, ter o melhor carro, né, eu tenho que ter um carro melhor do que o meu vizinho. Eu posso ter um prazer natural, né, natural entre aspas, né, digamos assim, eu preciso de algo que seja importante para a minha vida, né, como, por exemplo, a alimentação, que é um elemento natural efetivamente, mas o vestir-se é fruto da cultura. Então, como nós vamos nos vestir é fruto da cultura de cada país e assim por diante.
mas, digamos assim, ele vai incluir nesse prazer natural, né, a condição da alimentação e da vestimenta. Mas a gente não precisa se alimentar com as coisas mais fantásticas que existem, né, e nos empanturrar. E nem a gente precisa se arrumar, né, colocar as nossas melhores roupas ou comprar as melhores roupas, né, para mostrar para as pessoas as roupas que a gente tem. Né? Então, a condição do Epicuro é prazer natural e necessário. Né? A gente faz comedidamente, né, as ações no mundo. E o terceiro elemento, né, os prazeres não naturais e não necessários, é o exagero. Né? Então, eu tenho que exagerar, eu tenho que mostrar para o outro os meus títulos, eu tenho que mostrar para os outros como eu sou reconhecido na sociedade, o meu poder, tudo aquilo, né, que torne eu melhor do que os outros. Né? E o Epicuro vai dizer, né, que quando a gente vai nesse caminho, a gente fica no caminho da dor. Porque eu digo assim, eu preciso de um carro melhor do que o meu vizinho. E ver meu vizinho com um carro me causa dor, né, me causa tristeza. Com isso eu compro um carro melhor do que ele, daí eu me sinto feliz. Né? Só que essa felicidade é efêmera. Porque amanhã eu saio com meu carro na rua e eu vejo o outro vizinho com um carro melhor do que o meu, que eu acabei de comprar. E eu fico triste, né, dentro desse processo. Ou seja, prazeres não naturais e não necessários não aliviam nem a dor da alma, nem a dor do corpo. Né? Então a nossa condição psicológica continua abalada. Né? Para Epicuro, né, um elemento central da sua filosofia, a amizade. Né? A amizade, quando ele diz assim que ele entende o ser humano não como um cidadão, ele está fazendo a correlação com a cidade de Atenas, o cidadão, né, que participa da sociedade de Atenas, mas relacionado especialmente aos cidadãos que dirigem a cidade, que são os políticos. Né? Então ele faz uma crítica que se o ser humano, né, se espelha nos políticos, no mau sentido da palavra político, que são pessoas que têm interesses privados, particulares, que não querem compartilhar com os demais, esse cidadão político é privado das relações e da compreensão dos outros. O sujeito, o ser humano privado, em Epicuro, ele se caracteriza como alguém que se conhece, e não alguém que é isolado dos outros. Né? Então, a crítica do privado, no conceito de Epicuro, é que o privado é como eu vou me constituindo como indivíduo. Eu não sou igual a outras pessoas. Eu tenho as minhas especificidades, as minhas características, o meu modo de ser. Então, essa é a condição de como as experiências do mundo e as experiências com os meus amigos são os pais, são os irmãos, são outras pessoas, essas relações de amizade vão dando toda a condição de formar quem eu sou. E ele se opunha à noção do cidadão grego, que o conceito de privado, principalmente dos políticos, era de se isolar dos outros, não estabelecer vínculos com os outros e se aproveitar dos outros. Né? Então, a noção de privado em Epicuro não quer dizer uma pessoa egoísta, mas uma pessoa que se forma diferente das outras. Né? Essa é a noção. E alguns conceitos de Epicuro, né, sobre amizade. Ele dizia, né, de todas as coisas que a sabedoria busca, em vista de uma vida feliz, ao maior bem é a conquista da amizade. Ou seja, quanto mais amigos genuínos nós temos, maior é a nossa felicidade. E a felicidade se faz com os outros. Né? A amizade anda pela terra, anunciando a todos que devemos acordar para dar alegria uns aos outros. Né? Ou seja, na nossa cultura, por exemplo, né, hoje em dia a gente não pode sair nas ruas aí pelas questões pandêmicas, né? Mas no dia a dia a gente sai, né, encontra as pessoas, a gente fala bom dia, tudo bem, como você está, tudo bem, e você? E assim por diante. A gente estabelece relacionamentos em que não implica a formação de uma amizade, né? A gente pergunta, a gente fala, né, bom dia, e a gente sabe que o outro vai responder bom dia. Mas a gente não sabe se efetivamente aquele dia é um dia adequado, feliz, etc. e tal. Então, o que o
Epicuro procura dizer, né, que a gente deveria exaltar a alegria da nossa vida todos os dias, né? Então a gente está aqui, estamos vivos, isso é concreto, isso é material, né? A matéria, né? Nós estamos vivos e a gente deve exaltar, né, com as pessoas que estão à nossa volta, né? Ou seja, ficarmos alegres, né, de conviver e compartilhar com as pessoas que estão aqui conosco. Outra frase de Epicuro, né? A riqueza, segundo a natureza, está inteira no pão, na água e no abrigo qualquer para o corpo. A riqueza supérflua multiplica os desejos e perturba a alma. O maior dos prazeres é a amizade. Trata-se do laço verdadeiro entre os indivíduos. É ver um outro como eu. Então, a compreensão, né, de ver o outro feliz causa felicidade como um elemento de prazer, né? Então, ver as pessoas que estão do nosso lado, né, feliz, contente, fazendo suas atividades sem dor, é, digamos assim, o ápice da nossa condição de vida, né? E essa relação se constitui, né, por esse contexto, né, que o Epicuro preza como fundamental, que é a amizade. Então, a amizade é a fonte do prazer, é a fonte da felicidade, é a fonte de estar bem com o mundo. Na relação com a política, né, como eu comentei rapidamente com vocês, Epicuro entende que política é busca de poder, e não necessariamente a política acaba se caracterizando como a divisão de responsabilidade dentro do mundo. Quem se envolve com a política, né, quer fama, quer riqueza, quer poder, e não necessariamente o bem comum. Porém, né, as relações que Epicuro tinha no seu jardim eram relações políticas, né? Só que a política é composta de um modo diferente, né? Ou seja, relações de construção de cidadania, onde todos podem pensar, todos podem questionar e todos podem compartilhar, sem que ninguém seja dono do poder. Então, para Epicuro, não era necessário que tivesse alguém mandando e desmandando. O importante era que as pessoas se relacionassem e não que um explorasse o outro. Então, dentro da sua construção, né, no jardim, né, todos tinham direitos iguais dentro da construção da comunidade ali que o Epicuro estava convivendo. E os filósofos trabalhavam plantando, semeando, produzindo o alimento, né, que seria usado por eles todos. E todo mundo compartilhava esse processo, né, de auxílio, né, um auxiliando o outro, né, uma organização de autonomia e de responsabilidade entre os indivíduos, compartilhando o mesmo objetivo, né. E a política, né, que ocorria em Atenas, né, para o Epicuro, né, era uma política que desprezava o ser humano e que fazia com que um pequeno grupo tivesse fama e riqueza, né, excluindo os demais, né. Para o Epicuro, ele dizia assim, a vida política não é natural. Essa vida política que não é natural é essa vida em que um grupo passa a deter o poder, a fama e a riqueza e despreza os demais. Então, esse tipo de política não é natural entre os seres humanos para Epicuro. Por quê? Porque causa dores, causa dependências e acaba afastando a própria condição fundamental que é a felicidade. E a política, né, que ele fazia, né, que era uma política em que as pessoas não estavam preocupadas em ter poder e não fazer com que o outro se tornasse submisso a quem tivesse o poder, né? O poder que existia ali era compartilhado, todos têm poder, todos são importantes, todos compõem, através dos objetivos, regras, os espaços que estão à sua volta, né? E o Epicuro dizia assim, retira-te para dentro de ti mesmo, porque a coroa da serenidade é superior à coroa dos grandes imperadores. Então, o que ele dizia, né? Voltar para si é compreender que você está livre de dores e que você é feliz, e que essa felicidade só faz sentido compartilhada com quem está do teu lado, com os seus amigos, né? E aqui um dado bastante interessante, né, que Epicuro fala, que é sobre a morte. Então, ao falar sobre a morte, Epicuro dizia, basicamente, que viver com medo da morte só causa ansiedade, insegurança, medos no indivíduo. Agora, viver a vida é o que a gente tem que fazer. Por quê? A vida é real, a vida é concreta.
E a gente tem que viver preocupado com situações que nos levem à felicidade, e não com preocupações, né, que nos causam tristezas, inseguranças. E ele dizia, enquanto estamos vivos, nós estamos vivos, isso é a realidade. Claro que se a gente perde alguém que está ao nosso redor, que vem a falecer, a gente perdeu alguém na vida, pode nos causar tristeza, sim, mas as boas lembranças da pessoa, enquanto viva, é que faz com que a gente tenha as lembranças em nossa memória para o caminho da felicidade. Viver intensamente, né, o medo da morte só causa atrasos para o indivíduo. Por quê? Porque quando a morte chegar, a gente não vai ter sensação nenhuma. E a morte é o fim. Então a gente passa pela vida e ela termina. Então, para Epicuro, não tem uma segunda volta, não tem uma reencarnação, não tem um mundo para que a gente vá. Né? A gente não vai para outro mundo, não vai para o paraíso, não vai para lugar nenhum. Para ele, a vida termina aqui. Então, é aqui que a gente tem que buscar alegria, felicidade, o equilíbrio, uma vida justa, uma vida equilibrada aqui. E não temos que nos preocupar com a morte. Quando a morte chegar, ela chegou. E as sensações do nosso corpo desaparecerão, né? Então não tem que se sentir, né? Para onde eu vou, o que vai acontecer, não vai acontecer, né? Quando chega o fim, é o fim. E a gente tem que viver, né, a vida, né, o dia a dia, o que está à nossa volta, né, o que nos causa importância, significado, reconhecimento. E uma frase, né, que caracteriza os ingredientes da felicidade para Epicuro, o primeiro deles, né, é ter amigos, né? São os amigos que vão fazendo com que a felicidade se constitua. E ele diz que quando a gente vai às refeições, a gente tem que estar mais preocupado com quem a gente está do que o que a gente está comendo. Então, se a gente vai almoçar, por exemplo, e tem pessoas à nossa volta e a gente está mais ansioso por comer, né, do que necessariamente por conversar, ele diz, não, o caminho é inverso, a gente tem que conversar. Pode ser que a gente esteja sozinho numa mesa, mas nessa mesa, alimentando-me, eu estou mentalmente conversando com alguém. E eu vou até tendo trejeitos, né? Ou seja, meu pensamento está em alguém, e meu pensamento amarrado em alguém faz com que eu mantenha um diálogo, mesmo que seja silencioso. Então, se o elemento central da vida é ter amigos, quanto mais amigos estão à nossa volta, mais importante é tudo aquilo que a gente vem a fazer. E essa relação é que vai dando valor de felicidade. Um segundo elemento chamado, ali está escrito em grego, né? Eleutéria. Eleutéria. Eleutéria é a liberdade. Então, a eleutéria é a condição que nos torna livres. Então, para o Epicuro, além da amizade, termos na nossa condição a liberdade é o que vai nos tornar autossuficientes, né? É o que vai nos dar garantia de que a gente não precisa se preocupar com o que os outros vão dizer, como que a gente tem que fazer uma coisa ou outra, que a gente fique, digamos assim, numa situação que nos tolha o nosso exercício das nossas ideias e das nossas ações. Então, para ele, né, a eleutéria é a condição que a gente tem para falarmos o que a gente pensa sem sermos tolhidos. Então, por exemplo, não vou falar determinada coisa porque o meu patrão não gosta que eu fale, e com isso eu posso perder o meu emprego. Então, não vou exercer minha liberdade porque existe um elemento que me controla. E o Epicuro diz, ao contrário, vamos exercer a nossa liberdade e vamos nos caracterizar na nossa autossuficiência. E a gente não deve ter uma preocupação, né, com a aparência, com o dinheiro, com a opinião dos outros e assim por diante. Né? Nós temos que ter a condição de sabermos exercitar nossa liberdade. E a condição, né, que o próprio Epicuro estabeleceu nos Jardins era da independência financeira, pois todo filósofo, como eu comentei com vocês, cultivava os seus alimentos. Né? O que vai ser nosso alimento vai ser aquilo que a gente cultiva, vai ser o nosso trabalho na elaboração dos alimentos que vai dar base para a nossa autossuficiência.
e não a dependência pelo dinheiro, né? Então, ali nas relações de Epicuro, as estratégias eram buscar, né, sempre o exercício da liberdade na construção daquilo que eles consideravam importante, né? E o terceiro elemento é a condição do exercício da sabedoria, que quer dizer que a gente se dedique regularmente ao processo de análise, de reflexão e entendimento do mundo. Quanto mais a gente analisa o que está à nossa volta, mais a gente entende por que as coisas acontecem. E com isso, a gente não se perde, né, num processo que pode nos alienar. Então, a gente não fica perdidos no mundo, né? Então, aquilo que acontece no mundo, os efeitos, né, dos sentidos para conosco, a gente tem que refletir sobre eles para termos a verdade do que eles representam. E não necessariamente, né, nos distrairmos com o mundo. Então, tudo aquilo que a gente encontra no mundo é um elemento para ser conhecido. Um exemplo assim, eu tenho 3 plantinhas em casa. Qual é o nome dessas plantas? Como que elas são categorizadas? Que tipo de flor que ela dá? Ou seja, tentar entender aquele objeto que está ali dentro da minha casa, né? Aquela flor, né? Ou aquela plantinha. Quanto mais eu puder conhecer, mais exercício da sabedoria eu faço. O contrário, né? Se eu tenho a plantinha, não sei o nome, não sei o que ela faz, quais são suas características, eu estou me relacionando com um objeto que causa em mim distrações e, ao mesmo tempo, estou alienado em relação ao objeto porque eu não o conheço, né? Epicuro também falava, né, sobre remédios fundamentais para que a gente evite o sofrimento. Então, o primeiro deles, ele dizia assim, né, que quando a gente tem medo do futuro, medo da morte, medo do além, medo de sermos castigados no outro mundo, ele diz assim que a nossa vida está no vazio, né? Então, vazios são nossos medos, nossos temores, né? Que faz com que a gente não viva a vida, né? Então, eu fico com medo de assombrações, eu fico com medo de espíritos, eu fico com medo se minha alma vai para onde, né? Quando eu morrer, né? Eu evito, né, todas essas situações de medo, e à medida, né, que os medos não passam a me dominar, eu já superei o primeiro elemento, né? Então, viver com medos é viver no vazio. E o vazio é um vazio por quê? Porque eu tenho medo e eu não sei por que o medo existe, eu não sei explicar. Eu tenho medo de que, ao morrer, eu vá para o purgatório. Mas como que é esse purgatório? Onde que ele está? Qual que é o seu jeito? Quais são suas características? Concretas, efetivas e não abstratas, né? Eu tenho medo da morte. Por que você tem medo da morte? Alguém que morreu já disse como é que é a morte? O que acontece na morte? Por que a gente vai ter medo daquilo que a gente não vai conhecer? Aquilo que não faz parte de um processo de entendimento na realidade concreta. E ele dizia, né, que a morte tem que ser encarada como um processo da vida, uma consequência. A vida é caracterizada pelas experiências com o mundo. A morte é a perda das sensações. Então, não tem que ter medo. Ao contrário, a gente tem que viver o prazer da felicidade todos os dias. E o que é esse prazer da felicidade? É estar sem dor física e mental. É estar bem. Estando bem, equilibrado, nós estamos na felicidade. E o Epicuro dizia que todo mal não é eterno. E todo mal e toda dor é suportável, desde que a gente compreenda como que o mal se caracteriza e como que a dor se caracteriza. Se a gente não consegue entender, compreender e aprofundar as origens, né, do mal ou da dor, a gente vai continuar dentro desse ciclo de dores e tristezas. Quando a gente entende o que provoca, a gente tem como sair. E ao sair, né, a gente busca o conhecimento, a experiência, o equilíbrio, né? Então, para ele, né, Epicuro, viver é viver bem e é viver feliz. Um conceito, né, importante do Epicuro, que ele dizia assim: o único bem absoluto é o prazer, o mal absoluto é a dor, o estado positivo é a dor, o prazer é a ausência da dor. Então, quando a gente sente dores, né, físicas ou mentais, né,
a gente está no mal, no desequilíbrio, na desorganização, na impossibilidade. Quando a gente sabe, compreende, identifica como a dor surgiu, por que surgiu e qual é a sua característica para se manter, a gente entende o caminho inverso, que é como fugir da dor. E fugir da dor, como eu disse para vocês, não é não resolver, é entender o que causa, e entendendo o que causa, eu sei como evitar. E com isso eu vou ter a felicidade e o prazer. Ao contrário, né, se existe uma dor e eu me alieno, né, na sua condição, né, fujo dela, sem entendê-la, essa dor volta. E quando ela volta, eu não sei como ela voltou. E ela se mantém causando desequilíbrios no indivíduo. Né? A ontologia epicurista, né? Onto é o ser, né? Ou seja, quem é a pessoa, né, em Epicuro, né? Então, o ser humano, né, se embasa, de acordo com Epicuro, nos princípios do atomismo, né? E o princípio do atomismo, né, vinculado a Demócrito, é que tudo que existe na natureza, no universo, é composto por átomos. E esses átomos estão em movimentos. E à medida que esses átomos se movimentam, eles vão criando, nas suas características, as diferentes coisas que existem nesse universo, né? Desde planetas a uma bactéria, né? Tudo é composto por átomos, né? Ou como diria Carl Sagan, né? Somos poeiras cósmicas, né? Todos nós fazemos parte do cosmos, né? Como um todo. E o Epicuro vai dizer, né, que a alma, né, nossa consciência, nossa psique, né, e o corpo são constituídos da mesma substância, que é a matéria, que são os átomos, né, que nos seus movimentos determinam diferentes criações no universo. Né. Esses movimentos, né, dos átomos, né, vão gerando, né, cada ser, cada coisa que existe no mundo, né, no nosso planeta, por exemplo, né, e no nosso caso, né, vai dando para nós humanos a condição de termos consciência sobre o mundo e sobre nós mesmos. E a partir dali, né, como a gente pode agir e entender essa realidade. E essa ontologia do Epicuro é uma ontologia materialista, que quer dizer que nós comprovamos o mundo através dos sentidos que esse mundo nos traz. E nós não entendemos o mundo com explicações metafísicas, né? Não existe nada além, né? Então não tem uma explicação no outro mundo, né? Não tem outro mundo, só tem esse mundo. E é esse mundo em que a gente vive, nesse mundo que a gente tem que buscar a felicidade, né? A epistemologia de Epicuro, né? Oi, pode falar. O Ricardo fez uma pergunta para o senhor. É que eu não vejo aqui pergunta, né? Só vejo a tela. Então deixa eu... Daí tem que falar, né, da pergunta para eu poder dar uma olhada. Então, deixa eu ver aqui a pergunta do Ricardo. Obrigado por falar. Oi. Não, mas tranquilo, pode ser a hora que pode continuar a aula. Eu acho que a pergunta está fora, até um pouco fora de momento, talvez. Então pode seguir a aula e a hora que você achar mais oportuno, fica tranquilo. Então tá certo. Tem mais perguntas aqui, né? Daí eu respondo ali no finalzinho da aula para todos vocês. Tá. Obrigado. Certo. É que quando a gente está na apresentação aqui não aparecem as perguntas, né? A gente não sabe que vocês estão interagindo, né? Infelizmente, né, o programa não dá essa abertura, né? Mas enfim, a epistemologia, né, a teoria do conhecimento científico de Epicuro, né, ela vai dizer, né, que todo o nosso conhecimento depende das nossas sensações, que quer dizer dos nossos sentidos. E esses sentidos, né, vão se incorporando às nossas experiências anteriores, que são nossas memórias, e vão se constituindo também em memórias. Nós, à medida que vamos tendo o máximo de experiência, né, com o mundo, mais a gente vai conhecendo o mundo. Porém, né, a gente pode ter interpretações equivocadas do mundo. Por exemplo, Platão dizia, né, que o mundo das sombras, né, nos leva, dos sentidos, né, que é o mundo dos sentidos, nos leva a equívocos. E o Epicuro dizia, só leva a equívoco se a gente tem uma interpretação equivocada do fenômeno. Porque a gente não o aprofunda, a gente não busca entendê-lo na sua lógica. Nós ficamos na aparência do fenômeno. Ficando na aparência do fenômeno, aquele contexto direto que a gente vem a ter com o mundo, faz com que a gente não tenha uma interpretação
adequada, e com isso a gente acaba errando na análise. Mas a gente tem um bom entendimento do mundo se, e somente se, nós nos aprofundarmos no conhecimento sobre determinadas coisas que estão à nossa volta, né? Não ficarmos na aparência. E na lógica epicurista, né, buscar a verdade é fazer com que a gente tenha prazer. Então, quando eu conheço e quando eu entendo um determinado conceito, um determinado fenômeno, dentro do aprofundamento, né, que não me leve a uma interpretação equivocada, eu atinjo o prazer, né? O prazer pelo conhecimento, o prazer pela percepção que eu tenho da realidade de um modo adequado. E dentro dessa construção, né, Epicuro dizia, né, nossa vida é uma vida sem deuses, sem castigos e sem temores, né? O que quer dizer? Se a gente sofrer alguma coisa nesse mundo, é algo produzido pelo ser humano. Não é um outro mundo, né? Não é em outro mundo que a gente vai ser castigados, né? Como em algumas religiões se diz, né? Se você não fizer isso, aquilo, no outro mundo você vai sofrer, né? Ao contrário, né? O que Epicuro vai dizer é que à medida que a gente compreenda que a nossa vida é aqui, a gente não tem que estar preocupado com sofrimentos em outro mundo, né? A justiça, ela tem que ocorrer aqui, aonde a gente vive, né? Então, aquele contexto, né, que a gente escuta popularmente dizendo assim, ó, fulano está fazendo muita coisa ruim, mas lá, quando ele for para o outro mundo, ele vai pagar as contas, né, pelo sofrimento que ele causa aqui nas pessoas. De acordo com Epicuro, não vai, né? A pessoa só vai pagar as contas do que ela faz se for aqui nesse mundo, e não em outro mundo, né? Em outro mundo não tem outro mundo, né? Literalmente. Mesmo no caso, né, da pessoa fazer o bem, né? Então, se ela faz o bem, ela não vai para um lugar especial. Ela não vai para o paraíso, né? Ela vai morrer como todo mundo morre, né? A vida acaba, né? E o Epicuro, né, na sua ética, ele construía a relação, né? Que o que define o que é bem e o que é o mal é a nossa emoção, né? É como a gente reage à vida, né? E às situações da vida. E como é uma condição de entendimento e compreensão, ele não entra nessa dicotomia que existem as pessoas boas e as pessoas más. Ele vai dizer, né, que nós também, de acordo com a nossa condição emocional, podemos ter ações más dentro da sociedade. Assim como a gente, num equilíbrio da nossa emoção, a gente pode ter boas ações para com o mundo, né? E Epicuro dizia, né, que o processo de imaginação, né, que está na nossa consciência, que está nos nossos processos mentais, auxiliam a cada um de nós a eliminar o sofrimento, principalmente porque eu posso fechar meus olhos e lembrar dos momentos de alegria, de contentamento, por exemplo, lembrar de pessoas, né, que vieram a falecer, né, que com a gente, né, estabeleceram bons vínculos, foram nossos amigos. Quando a gente fecha os olhos, né, a gente prolonga a felicidade, a gente prolonga os relacionamentos na imaginação. Então a gente se mantém feliz por mais tempo, né? Então, de um bom relacionamento, a gente, quando não tem esse relacionamento, né, cada um foi para um lado, né, a gente pode recostar-se, né, deitar-se e lembrar dos momentos vividos, né? E essa imaginação vai dando toda uma condição de bem-estar, felicidade que a gente vem apresentar, né? E essa imaginação, né, auxilia cada um de nós no nosso autocontrole, no nosso equilíbrio, na nossa condição de agirmos com adequação dentro da realidade. E também, né, como a gente já disse, né, não tem a ver, né, com os exageros do prazer como o hedonismo prega. Ao contrário, esse autocontrole, né, vai fazendo com que a gente tenha a paz de espírito. Essa paz de espírito, né, a ataraxia, seria, né, o equilíbrio, seria a nossa condição de sentirmos-nos bem, né, no mundo, na relação com os outros. Então, a ataraxia, né, é o grau de equilíbrio. Estamos em equilíbrio e esse equilíbrio vai dando todo um prazer, né, para nossa alma, nossa consciência, né, para nossa condição física, corporal e também, né, para os relacionamentos, né? Então, a gente passa a se relacionar com os outros, formando as amizades com maior solidez e com maior equilíbrio, né? O repúdio ao idealismo. Então, basicamente, né,
a base filosófica que o Epicuro vai adotar, né, é fundamentada no Demócrito. Demócrito era um pré-socrático, construiu, né, os conceitos da base de que o mundo é construído a partir da matéria, e dentro desse conceito, né, o Epicuro vai dizer, né, não existe nada além da existência. Então não tem um outro mundo, né, não tem um mundo metafísico, né, não tem algo que seja além do sensível. O que tem é o mundo, e é esse mundo da realidade. E a gente vai encontrar a verdade e compreender a verdade dentro das relações que a gente tem nesse mundo. Algumas características do jardim lá do Epicuro, né, na sua organização, né. Então, o ethos, né, que é o espaço social e cultural, né, levava em conta, né, todo o processo da virtude, e que a virtude, cada um de nós vai aprendendo e vai fazendo parte do ser humano, né, privado, né. Eu tenho a virtude. E o que é essa virtude? É o respeito, é a condição ética para com os outros, né. É o respeito para com a natureza, né. Então, o respeito para com os animais, para com as plantas e para com os seres humanos, né. É conviver em modo de equilíbrio, sem que o indivíduo seja controlado pelo Estado, pelos governantes, né. Então, eu faço minhas ações pelo meu comprometimento com os seres que existem na natureza, com os seres humanos, com a amizade, com o respeito, e não porque alguém me controla, né? Como, por exemplo, na nossa realidade, a gente é controlado pelo Estado, né? O Estado exerce um poder na gente, né? Sem que a gente tenha forças até para se contrapor, né? Em relação a determinados mandos e desmandos, né? E dentro, né, dessa construção epicurista, né, 5 posições se destacam, né? A primeira, né, a realidade é conhecível pela inteligência do ser humano. Então, a gente usa nossa intelectualidade para entender o que é o mundo. Segundo, há espaço para a felicidade do ser humano. Todo ser humano pode ser feliz à medida que ele compreenda as causas da dor. Quando ele compreende, ele vai para o caminho da felicidade. O terceiro, né, felicidade é a ausência da dor. E com isso a gente tem paz na consciência ou paz da consciência, né? Nós temos o equilíbrio. Quarto, para alcançar a paz é preciso o autoconhecimento. Então esse autoconhecimento se dá quando a gente se aprofunda no processo de entender o que é a verdade e como ela se estabelece a partir dos seus primeiros impactos na nossa realidade, no nosso mundo. Quinto, a gente não deve ter a preocupação de servir ao Estado. A gente tem que se preocupar com o ser humano e buscar, né, a construção de nós e de quem está à nossa volta como pessoas independentes, emancipadas, livres, e que a gente não fique tutelado por quem nos governa, seja o presidente, seja o governador, seja o prefeito, seja o nosso empregador, né, seja o professor, né, a gente não tem que estar controlado pelos outros. Nós temos que ter o direito, né, de participarmos da vida, de questionarmos os elementos que estão à nossa volta para produzirmos o conhecimento com qualidade. A canônica epicurista, que é o modelo, né, canônica é o modelo, né, de fundamentação em Epicuro, né, parte também dos seguintes elementos, né. A sensação sempre é objetiva. Então a sensação não nos engana. O que nos engana é a interpretação mal feita da realidade. Então, o que nós nos deparamos é com a realidade na sua condição. Tem um conceito que o Epicuro utiliza chamado de prolepsis. Prolepsis são antecipações. Essas antecipações, elas se caracterizam com experiências que nós temos em relação ao mundo. Ou seja, a gente, pela experiência, já sabe o que vai acontecer na sequência, na ordem. Então, por exemplo, a experiência faz que quando a gente adentra uma aula, a gente faça os caminhos da aula. Então, a gente se antecipa, né? Então, como que a gente vai entrar na aula, fazer o login, como que a gente vai se portar na aula, como que o professor vai se portar falando dos conhecimentos, como que os alunos vão organizar-se para fazer questionamentos. Então, a gente faz uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e vamos tendo experiências. E essas experiências antecipam situações. No próprio exemplo que eu falei para vocês do cumprimento, né?
Então, quando a gente encontra alguém e fala bom dia, a gente sabe que a pessoa vai responder bom dia. E ao responder bom dia, ela pode responder, e você, como está? E a gente responde como está, né? Independentemente, né, de que a gente faz esses conceitos, né, de saudações sem querer saber do outro, né? Eu não quero saber, eu pergunto como você está, mas eu não quero saber como você está. A pergunta é só pro forma, né? Claro que para o Epicuro, né, as perguntas seriam para conhecer, para entender, para aprofundar-se. E as prolepses são antecipações, né? No próprio pensamento eu já vou antecipando o que pode vir a ocorrer, né? Também, né, sentimentos de prazer e dor, né? Ele vai dizer, né, que fundamentalmente, né, na sua axiologia é o estudo do valor, né? Ele vai caracterizar, né, que à medida que a gente entende como que a dor prejudica a vida das pessoas, a gente tem a resposta do contrário, de como a gente pode superar a dor para que possamos viver na felicidade, que é o prazer, né? E as opiniões, né, na sua maioria, ele diz, não são verdadeiras, porque as opiniões são muitas vezes construídas por interpretações equivocadas da realidade. E a realidade, quando a gente se depara com ela, na sensação, que é o item 1, ela demonstra a verdade na sua essência. Então, o critério de verdade é a evidência imediata. Então, quando a gente se depara com um contexto, independente do que ele é, ele revela a sua condição de verdade. E a gente, para aprofundar, a gente precisa conhecer, né? E o Epicuro dizia assim, né? É necessário praticar desde cedo aquilo que confere felicidade, pois com ela possuímos tudo, e a quem ela faltar, tudo fará para adquiri-la, né? Então Epicuro está dizendo, né? Nós necessitamos da relação direta com as pessoas, da amizade que vai constituindo a nossa condição de humanos, né? E o prazer da felicidade vai se constituindo nessa busca da amizade, né, como elemento central. Na física epicurista, né, fenômenos celestes não interferem na nossa vida. Então, não tem outro mundo que vá interferir em quem somos, né? Nós somos dentro desse processo em que a matéria se constitui, né? A matéria também representa a nossa condição de consciência, né? Então, quando a gente pensa, o pensamento, que é um fluxo eletroquímico que vai ocorrendo no nosso cérebro, com a passagem de neurotransmissores, conexões nervosas que se formam, todo esse processo que ocorre conosco são processos materiais. E nós somos seres mortais, né? Então, a característica de que o nosso modo de entender o mundo é a materialidade, e a vida, né, existe enquanto a gente sente e percebe o mundo, né? E as imitações, né, os simulacros, levam a falseamento do conhecimento. Então, quando a gente vai entender o mundo com base em conceitos que imitam a realidade, nós não estamos no conceito efetivo do conhecimento. Ao contrário, a gente está na fragilidade que ele exerce para conosco. Argumentações teológicas de Epicuro. Então, Epicuro dizia assim: objetivo fundamental, libertar os seres humanos do temor aos deuses. O ser humano não tem que ter medo de nenhum deus, né? Ele se colocava contra as religiões populares, né? Pois elas incentivavam os indivíduos à infelicidade. Por quê? Nas suas argumentações diziam, né? Se você não fizer isso, você vai sofrer. Se você não fizer aquilo, você vai para o purgatório, para o inferno, e assim por diante, né? Ou seja, levavam as pessoas à tristeza, né? E não necessariamente à felicidade, né? E caracterizar, né, uma divindade, seja ela qual for, né, ou em qualquer tipo de religiosidade, não vai afetar em nada a nossa vida, né? Ou seja, não existe o divino, né, que vá alterar a nossa dinâmica de vida, né? E eu também, né, eu posso ter uma superstição, né, se eu fizer isso vai dar naquilo, né? Então ele dizia, né, não vai alterar. Tem uma frase, né, no livro do Carl Sagan, em que ele cita Leon Trotsky, né? E Leon Trotsky diz assim: o século XIII vive no século XX, e o Trotsky argumentava que pilotos de espaçonaves fantásticas que foram produzidos pelo conhecimento humano para que voassem,
muitas vezes o ser humano usa um amuleto para que não aconteça nada de errado. Então, a gente se apega, de acordo com Trotsky, a crenças, crendices, né? Sendo que o que eu preciso para que a aeronave funcione bem é o conhecimento produzido pelo ser humano, e não o amuleto que vai me dar sorte para que nada aconteça. Então, para o Epicuro seria a mesma coisa, né? A gente não tem que... É o conhecimento que vai explicar o mundo, e não amuletos ou coisas similares que vão causar mais equilíbrio na nossa vida, né? E que os deuses, né, como os gregos tinham vários deuses, né, que esses deuses não afetavam em nada a vida do ser humano, e nem o ser humano na vida desses deuses, né? Então, os deuses para um lado e a gente para um outro, né? Argumentações teológicas também de Epicuro. Temos um conhecimento evidente dos deuses. Esse conhecimento evidente, o que significa, né? Que quando a gente ouve falar dos deuses, a gente sabe que eles não vão agir sobre nós, né? Ou seja, eles agem lá no mundo deles, né? Caso exista esse mundo deles, né? Todos os seres humanos, né, de todos os tempos, né, acabam sofrendo a influência dessa mística divina, né, que age sobre o indivíduo, né, e a gente busca se comportar em conformidade com essas influências que a cultura vai produzindo. E o Epicuro diz, né, que esse conhecimento, né, que vai passando de geração em geração, são conceitos, né, que vão fazendo parte desses simulacros, imitações que a gente tem na vida, né, as prolepses, basicamente essas antecipações, né? Então a gente nasce numa cultura em que as pessoas têm diferentes crenças e crendices, e a gente vai aprendendo a reproduzir no mundo, né? Então o piloto lá da espaçonave que usa um amuleto, porque ele aprendeu isso desde cedo na sua vida, né? Que a gente precisa de alguma coisa que nos dê sorte, equilíbrio e por aí vai, né? A característica é que o equilíbrio da realidade no mundo, né, com a natureza, se faz com a busca pela felicidade, e que a natureza por si é grandiosa, né? A natureza é fantástica. A ética, né, para Epicuro, é a busca pelo prazer, e a busca do prazer é evitar a dor. Evitando a dor, nós seremos felizes, e sendo felizes, nós estamos numa relação ética de amizade com quem está à nossa volta. E finalizando, né, o conceito de Epicuro, né, Epicuro de Samos, é dizer, né, que o prazer não é um mal em si, mas o exagero do prazer causa mal. A condição, né, fundamental é que o prazer seja bem dosado, bem caracterizado, para que a gente tenha uma vida equilibrada nas nossas relações com o mundo, com a sociedade, ou com aquilo, né, que está à nossa volta e que possa nos caracterizar, né, com segurança, na busca, né, da compreensão de que o mundo é a amizade, o mundo é a busca pela felicidade, que é a ausência de dor.